Nós dois vamos. Ixi. Bom dia, Tati. Bom dia. Tudo bem? Já comecei aqui. Você entrou cedo aqui, Josué. Meu e-mail me Eu sempre deixo o linkzinho aberto, a hora que dá hora já aparece a sua telinha aqui, eu já me ajeito. 8h30 eu recebi o e-mail e falei, gente, o Josué acordou cedo hoje. Acordando cedo todo dia. Tá Calorão. aqui, menina. Por causa do calor. Calorão. Bom dia, meninas. Também. Bom dia. Bom dia, Tati. Eu consegui ontem colocar todos os vídeos de aula que a gente já teve até agora, mas os pós-aula eu não consegui tudo ainda não, tá? Estamos em processo. Assim que eu conseguir publicar os pós-aulas, eu mando recado para vocês. Eu sei que vocês não querem que acumula, eu também não quero, não. É serviço acumulado para mim também. Aí eu vou tentar fazer essa semana o mais rápido possível. Bom, cadê o resto do povo, né, gente? A minha pergunta de sempre. 5 pessoas, é isso mesmo, produção? Todo mundo dormindo. Ah, todo mundo morgando nesse calor. Vamos começando só com 5 então, não tem problema não. Ai, a soneira do Josué também. Eu deixei uma janela aberta, gente, para ventilar um pouquinho. Não tem problema não, Tati. Se fizer muito barulho, vocês avisam, tá? Porque essa avenida aqui minha ela é muito movimentada. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Como eu disse para vocês, nós sempre vamos tentar abordar um tema dentro da área do trânsito. E na semana passada a gente falou sobre o medo de dirigir. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. É muito parecido, talvez as reações são muito parecidas, talvez a sensação que a pessoa tem, que apresenta, que descreve, é muito parecida, mas nós vamos tentar fazer uma diferenciação, tá? Então, talvez em alguns aspectos vai ficar parecendo repetição da aula passada, mas não é. É outro artigo. A aula passada a gente trabalhou sobre o medo de dirigir, hoje a gente vai trabalhar sobre a ansiedade. Inclusive, o artigo que eu postei e selecionei para a gente conversar, ele fala sobre a ansiedade em situação de avaliação, não só na prova para fazer a CNH, como também em outras situações de avaliação, como, por exemplo, apresentação de um trabalho acadêmico, apresentação musical, apresentação esportiva. Então, a gente percebe que são mais ou menos os mesmos sintomas de ansiedade que se apresentam nesses momentos. Então, eu vou compartilhar a tela para mostrar o artigo para vocês e, à medida que for passando, a gente vai conversando. Vocês podem me interromper sempre que vocês quiserem, tá ok? Enquanto eu fui anunciando o que era a aula, o povo foi terminando de chegar. Olha só que beleza. Bom dia para quem chegou depois, que eu já comecei. Aí já deu o dobro do que estava, graças a Deus, que eu já estava ficando preocupada. Oi, Anderson. Bom dia. Aí, essa turma fica 5 janelinhas abertas sempre. Eu adoro. Porque tem umas turmas que fica tudo janelinha fechada e eu desesperada, me sentindo sozinha. Deixa eu compartilhar a tela aqui.
Ué, cadê vocês? Eu compartilhei, vocês não apareceram? Aí, tá meio lento aqui hoje o negócio aí. Estão vendo o artigo? Quer que aumente a letra? É bom aumentar, né? Sim. Aumentadinha na letra aqui. Deixa eu deixar o João Lucas e a Edilane entrar. Uai, tem mais gente pedindo para entrar. Peraí, gente. Aí. Opa, assim ficou demais. Assim tá bom, Ana? Ok. Então, o tema do artigo é a ansiedade em provas, um estudo na obtenção da licença para dirigir. Porém, ele aborda, como eu acabei de dizer agora há pouco, a ansiedade em outras situações de avaliação também, não só no momento de dirigir, no momento de tirar a licença. Aborda também a questão da ansiedade para dirigir e a ansiedade em outros momentos de avaliação. E nós vamos falar sobre esse estudo. O estudo também, o artigo também, ele fala sobre a análise funcional, a teoria que vai ser aplicada como tentativa de ajuda para as pessoas que têm ansiedade, é a teoria abordagem comportamental. Não por nenhum tipo de preconceito, não é minha intenção, mas eu não vou entrar na parte do tratamento em si, tá? Eu vou falar apenas os aspectos que tem no antes e os aspectos que tem depois do tratamento que as pessoas fazem, tá bom? Para eu não ter que ficar explicando o que aconteceu, como que foi o momento terapêutico, porque essa não é a intenção da nossa aula. Bom, aqui tem um resumo em português, em inglês e em espanhol, porque é provavelmente um artigo que foi publicado em revista internacional. Bom, o artigo começa falando a respeito do conceito de ansiedade. E que algumas pessoas têm ansiedade relacionada a dirigir, e essas pessoas não sofreram acidentes, elas não tiveram nenhuma complicação, e elas têm ansiedade no momento de dirigir, e principalmente elas relatam essa ansiedade no momento de fazer a prova prática para obter a carteira de habilitação. E esse artigo vem falar que quando eles foram fazer uma busca bibliográfica para fazer essa construção, esse estudo, eles perceberam que existem poucos estudos a respeito disso. Olha só que interessante, poderia ser uma área para vocês estarem pensando em escrever, em publicar, quem pensa em construir essa parte acadêmica, né? Porque não tem muitos estudos a respeito e é uma situação científica relevante. Então, fica aí a dica para vocês e o desafio. A ansiedade, ela em situação de avaliação, ela é comum, não só quando vai tirar uma carteira, mas pensa quando qualquer situação de avaliação de desempenho, ela pode se manifestar. Geralmente ela se manifesta como um estado emocional de quê? De apreensão. É diferente de crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade, onde a pessoa tem alguns sintomas, né? A crise de ansiedade se manifesta e às vezes não existe um motivo real e evidente para aquela ansiedade se manifestar. Então, nós não estamos falando de transtorno de ansiedade, nós estamos falando de uma apreensão que as pessoas sentem e elas descrevem como se fosse uma tensão muito grande, e isso está relacionado a determinado evento. O que acontece? Pode ser que a pessoa tenha uma taquicardia muito forte, pode ser que ela abandone o momento da prova. De acordo com Zaminani e Banaco, a ansiedade ela pode ser definida como um fenômeno clínico em duas situações. Aqui está marcadinho aqui a citação que eu estou falando, A e B.
Fenômeno clínico. Quando implica em um comportamento ocupacional do indivíduo, impedindo o andamento de suas atividades profissionais, sociais e acadêmicas. Então, todas as vezes que a ansiedade impedir uma pessoa de trabalhar em qualquer situação social, seja numa prova, seja numa apresentação de trabalho, seja numa situação de relacionamento, isso é considerado um fenômeno clínico. E a ansiedade também é um fenômeno clínico quando envolve um grau de sofrimento. E tem o C, quando isso ocupa um tempo considerável do dia da pessoa. A pessoa às vezes deixa de fazer alguma atividade, passa por muito tempo sofrendo isso. Esses casos são tratados como transtorno de ansiedade, esses últimos principalmente. Bom, dentro das situações de avaliação que geram ansiedade, a prova para tirar a carteira é considerada uma das que causam mais ansiedade. É um nível de estresse muito grande. E o que acontece? Qual que é o problema? O problema não é ter ansiedade só. O problema é que as pessoas ficam tão ansiosas que elas acabam sendo prejudicadas na hora da prova. Interfere no seu desempenho. E as pessoas, quase sempre nesses momentos de ansiedade, elas são reprovadas. Então, é nesse sentido que a gente está falando, gente, da ansiedade atrapalhar, da ansiedade chegar a um ponto que ela se torna um fenômeno na vida da pessoa que perturba. Quem aqui já tirou carteira e sofreu um pouquinho na hora de fazer a prova prática? Alguém aqui pode compartilhar esse momento pessoal com a gente? Eu sofri porque nesse dia eu tava fazendo prova, eu tirei de carro e moto, né? Uhum. Quando eu cheguei pra fazer a prova de moto, Tati, eu tava conversando com uma moça lá, era uma senhora, assim, ela já devia ter uns 50 e poucos anos. Ela já tava na 11ª vez que ela ia fazer o reteste. Ela já tinha Cara, feito 10 vezes, aquela era a 11ª. Ela falou assim, a hora que ela me contou isso, eu não tinha feito o meu ainda. Eu entrei em pânico, eu falei, gente do céu, cada reteste era na época uns R$ 200. Eu falei, essa caramba! mulher já pagou 2 vezes a habilitação só de reteste. Eu tô fudendo, eu tô Jubilou no tempo. lascado. O processo dela tava pra vencer já, e aí eu experienciei a ansiedade dela no meu teste, sabe? E inclusive eu reprovei. Olha só, é Passei muito de segunda comum. só. É muito comum passar de segunda tentativa. É quase a maioria das pessoas, na primeira tentativa, reprovar, e um dos grandes motivos da reprovação é relacionado à ansiedade do momento. Alguém mais também sofreu uma certa ansiedade e gostaria de compartilhar conosco? O povo tá tímido, ninguém quer falar hoje não. Vocês não têm carteira não, cambada? Olha só, o povo Ai, tá... Tati. Tati, Oi. quando eu fui tirar a minha, né? Eu cheguei lá no lugar de fazer a prova, aí tinha um grupinho das meninas lá. Aí as meninas começaram a falar um monte de coisa lá. Eu falei assim, uai, os negócios que a minha instrutora ensinou pra mim tá tudo errado, agora eu vou errar tudo. Aí eu fui ficando desesperada. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que esse povo tá falando? Aí eu perguntei à instrutora, a instrutora falou assim, não, vai lá e faz do jeitinho que você aprendeu. Eu peguei e fui lá pro outro lado do negócio lá e fiquei lá sozinha umas 2 horas até poder me chamar. Falei assim, se eu ficar no meio desse povo, eu vou ficar louca, não vou conseguir. Eu cheguei no negócio, era 7 horas da manhã, a prova no carro que eu fazia começou só 9 horas. Eu fiquei mais de 2 horas esperando lá. Isso ainda Meu aumenta Deus, mais eu vou ainda, né? reprovar, de ansiedade, de agonia que eu tô. Mas Mas no final deu tudo certo. você passou de primeira? Passei, nunca tinha dirigido. Parabéns, Maria Fernanda. Isso não é Obrigada. muito comum. Eu tive que segurar a ansiedade, porque eu tava louquinha.
Obrigada, Josué e Maria Fernanda, por compartilhar com a gente. Tá vendo? Dois tipos diferentes Professora, de situação. Oi, Anderson. no dia do teste, tava uma fila e eu tive que pegar a frente. Botei um chiclete na boca e fui para diminuir a ansiedade. Ao mesmo tempo, o instrutor estava do lado com aquela cara, não sei, acho que é padrão. Os instrutores com a cara rígido, calado, sem falar nada. Acho que isso, a pessoa sofre um choque. E no meio desse teste, para dar seta à esquerda, entrou um senhor com a bicicletinha. Aí eu não sabia se eu acelerar, eu apertava o freio de uma vez e se apagasse o carro. Se apagasse o carro, já tinha ponto meu. Uhum. Graças a Deus que o senhor botou o pezinho no pneu de trás para frear, eu devagarzinho passei. Aí o instrutor deu um sorriso para esses senhores de bicicleta. Ainda puxou o assunto ainda. 100%. Porque, professor, a tensão é tão grande na hora de tirar a habilitação que a pessoa fica e não sabe o que fazer. Sim, é é exatamente sobre esse sentimento, sobre essa sensação, essa tensão, essa apreensão que esse artigo vem falar. Além de citar outras situações, o artigo também vai falar de um estudo de caso de uma pessoa específica. Nós não vamos nos ater especificamente a esse estudo de caso, mas nós vamos falar sobre a fundamentação teórica, né, de uma intervenção em caso de ansiedade, em relação a provas, avaliações, e esse artigo fala de um processo terapêutico que uma cliente que buscou e após 6 tentativas sem conseguir êxito na obtenção da carteira, ela buscou terapia e aí depois ela conseguiu. Então, olha só como é importante para vocês, estudantes de psicologia, fazer a leitura bem atenta desse artigo depois e a gente conversar sobre ele aqui agora, porque mesmo se você não for trabalhar na área de psicologia do trânsito, você pode trabalhar na área clínica e receber um paciente que tem exatamente essa queixa. Olha, eu já tentei 5 vezes, 6 vezes, igual o José falou dessa mulher, 10 vezes e reprovei. E eu quero tratar a minha ansiedade. Então, chega um paciente para vocês com esse tipo de queixa, com essa demanda, e você pensa assim, já vi esse tipo de problema na aula de psicologia do trânsito, sei como lidar, entendeu? Então, eu acho esse assunto pertinente para essa disciplina e para a profissão de vocês em geral. Bom, como eu já disse... Teve uma mulher lá que ela deu até... Quando ela foi entrar no carro, deu uma cãibra nela que ela não conseguiu sair do lugar. Aí ela teve que voltar e ficar lá sentada um pouco. Teve uma outra que era a 4ª vez já, deixou o carro no meio do caminho e foi embora. Apelou. É muita tensão, gente. É muita tensão. A tensão vai aumentando também, né, Maria Fernanda, à medida que você fica lá parado assistindo esse tipo de situação. Quanto mais erros a gente presencia, aumenta a sensação de fracassar. Se a gente estivesse lá assistindo, vendo só sucesso, só vitória, o povo lá comemorando, acho que isso aumentaria a nossa, como é que fala? Não é autoestima. Como, gente? Sumiu a palavra. Aumentaria o que eu quero falar, de aumentar a sensação de que dou conta de fazer, mas a palavra sumiu. Confiança. Meu Deus, como é que essa palavra sumiu? Obrigada. O Tico e o Tec ainda estão tentando acordar aqui. Bom, essa relação entre ansiedade e desempenho em algum momento da vida da gente, não acontece só com a prova de habilitação. Aqui no texto está falando, olha só, já foi investigado isso por outros autores, a ansiedade e o desempenho têm sido alvo de investigação para diversas áreas de atividade humana. Olha só, nos esportes, tem alguns autores que já citaram a ansiedade em relação a uma competição, em relação a um campeonato, há uma certa ansiedade também. Em situação de processo seletivo para emprego, quando a pessoa vai fazer uma entrevista para trabalhar, um teste ou
o psicotécnico para entrar numa empresa. Em situações acadêmicas, né? Apresentar um trabalho, eu já acompanhei algumas situações de ansiedade com acadêmicos que vão apresentar trabalho, dão uma travada, ou começa a tremer, ou não dá conta, passa mal, tem que sair da sala. Já presenciei todas essas situações. Em habilidades musicais, quando eu li isso aqui, eu lembrei que eu fazia piano, quando eu era criança e adolescente, eu fazia piano. E quando tinha o tal do recital, meu Deus, eu ensaiava semanas para o tal da apresentação do recital. E como a gente fica nervoso na hora de apresentar, é uma música que você tocou semanas seguidas, você sabe tocar, você treinou direitinho, mas a exposição, gente, todas essas situações que estão sendo colocadas aqui, uma competição esportiva, uma situação acadêmica, uma habilidade musical, é a exposição. Você está sendo observado ou pelo menos por um avaliador, ou por um professor, ou por uma banca. Quer ver eu dar ansiedade em vocês agora? Pensa na banca de TCC, apresentar um trabalho para uma banca. Pensa uma banca assim, ó, Margarete, Fernando e Núbia. Então, Fernando Nubia é de boa, agora Margarete. eu tentei amenizar a banca, Ana Luísa. Então, olha só, essa situação que a gente se sente em avaliação, ou em caso, além de uma pessoa ou uma banca, tem plateia, tem uma multidão. No caso, às vezes é uma sala de aula assistindo a sua apresentação de seminário, às vezes é um auditório assistindo o seu recital, às vezes é uma arquibancada de ginásio vendo uma competição esportiva. Então, essa situação de estar sendo observado e estar sendo avaliado, ela é forte. E para algumas pessoas, ela é muito difícil de ser superada a ansiedade diante desse tipo de comportamento. Como eu disse, aqui repete, poucos estudos investigaram a relação entre ansiedade e o desempenho para dirigir. Então, vamos falar de quais são as características que estão sendo apontadas aqui nesse artigo. Primeiro passo para a gente avaliar o que é a ansiedade, um comportamento emocional que pode ser caracterizado como ansiedade, é a interferência na vida da pessoa. Por algum motivo, alguma coisa é interrompida por causa dessa ansiedade. Então, assim, a pessoa não consegue tirar uma carteira. Às vezes ela dirige para todo lado sem carteira, ela já está acostumadíssima a pegar o volante, a pegar uma moto, e na hora da avaliação ela tem essa ansiedade e ela não passa na prova. Isso interfere a vida da pessoa. Interfere porque ela precisa daquela carteira para dirigir apta, né, para dirigir legalmente, não ter perigo de encontrar uma blitz e ter todas as outras penalidades. Às vezes a ansiedade pode bloquear a pessoa e ela não conseguir um emprego, pode bloquear a pessoa numa situação acadêmica e ela tirar nota ruim. Enfim, todas essas situações que a gente colocou de possibilidade de ansiedade interferem na vida da pessoa. Que tipo de outras características essa ansiedade deve ter para ser considerada uma interferência, né, na vida da pessoa? Ela deve ter uma circunstância específica, né, um problema específico relacionado a ela, é duradoura. Essa sensação de ansiedade pode durar mais de 15 dias ou ter um episódio momentâneo muito forte, pode ser considerado talvez um ataque de pânico. E principalmente, as consequências desse comportamento na vida da pessoa em relação à sua vida social e ao seu trabalho. Então, se interfere em algumas dessas características, é considerado ansiedade, um comportamento ansioso. Qual que é a função principal da ansiedade? Por que o corpo do ser humano, por que a nossa mente trabalha nesse sentido? Era para o nosso corpo, para a nossa mente nos ajudar. Por que a gente tem ansiedade? A função da ansiedade
é preparar a gente para uma situação de ameaça. Se existe uma situação de ameaça, eu preciso estar preparada. E aí, geralmente, as reações mais conhecidas são lutar ou fugir. Então, quando eu sinto ansiedade, tem gente que foge, tem gente que não dá conta, tem gente que desmaia, tem gente que bloqueia geral e tem gente que enfrenta. Então, cada pessoa reage de uma maneira. Mas por que nós temos ansiedade? É uma função primária do nosso organismo em relação a uma situação de ameaça. Então, todo mundo, em algum momento da vida, já passou por uma situação de ansiedade. Oi, Anderson. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, quando faz esses testes sobre ansiedade, a pessoa, como é que eu posso falar? Ela está condicionada, sempre fazer nas aulas práticas a mesma coisa, mas quando chega na hora do teste, um simples detalhe, abaixar a viseira por causa da ansiedade, ela acaba sendo reprovada. Verdade, tem esses detalhes também. Quais são os comportamentos mais relatados em relação à situação de avaliação e ansiedade? Alguns reflexos mais típicos são dilatação da pupila. Por que a nossa pupila dilata? Porque reduz a visibilidade dos detalhes dos estímulos ambientais e aumenta a visibilidade geral. Então, ainda é uma defesa. A dilatação da pupila ainda é a nosso favor. Outro sintoma, vamos dizer assim, né? Outra característica que aparece, a aceleração do ritmo cardíaco, e isso faz com que a respiração fique mais curtinha, mais ofegante. O que é isso também? É um preparo, que se fosse para a gente sair correndo, nosso coração já está a mil, a nossa respiração já está preparada, a gente conseguiria sair correndo. Então, também é um preparo para fuga ou para luta, no caso da ansiedade. A tensão dos músculos, o músculo fica tenso. Acabei de lembrar da cãibra que a Maria Fernanda comentou, né? O músculo da pessoa ficou tão tenso que ela teve uma cãibra, ela teve um bloqueio físico. Então, todos esses tipos de comportamento podem ser seguidos por descrições verbais ou não. Algumas pessoas chegam a falar, né? O que está sentindo, descrevem o que está sentindo. Algumas pessoas disparam a falar e não cala a boca de jeito nenhum. Já viu gente ansiosa que fica tagarela? E falante. Já vi gente assim nessa situação e a pessoa até fala assim, tá falando, gente, eu tô falando demais, né? Mas eu sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô falando demais, porque eu tô falando demais, porque eu tô nervosa. E a pessoa fica naquela desespero é tão grande que isso é refletido até na fala da pessoa. Vou subir aqui de novo. Então, para a gente analisar a relação entre a ansiedade e o desempenho para obter uma carteira, também esse artigo analisou o processo avaliativo como um geral, né? O que a gente faz quando vai obter uma carteira? A gente faz um exame médico, a gente faz um exame psicológico, a gente faz um curso teórico e uma prova teórica, e o curso prático e a prova prática. A maioria dos candidatos sofrem com ansiedade em qual momento? Na prova prática. E aí, exatamente, a reprovação acontece porque a pessoa tem uma dificuldade no momento da prova. Então, é por isso que a relação da ansiedade com o desempenho nessa prova foi investigada. Por quê? Qual que é a intenção desse artigo aí que foi citado em 2008? Verificar a partir de que nível a ansiedade poderia ser um fator determinante ou não para a reprovação. Então, esse RAAD, em 2008, ele fez uma pesquisa especificamente com candidatos para a prova de obtenção de carteira. E aí a gente percebe que nós estamos falando de ansiedade para dirigir, mas a ansiedade mais comentada e nos artigos encontrados é a ansiedade para tirar a carteira, não exatamente para entrar num carro e dirigir no dia a dia. 54 candidatos participaram dessa pesquisa, de ambos os sexos, com nível de escolaridade variado, idades variadas, e eles aplicaram uma escala de ansiedade do inventário do Beck.
que eles observaram nos resultados? Antes do resultado, ele citou o seguinte: na prova prática, verificou-se uma relação entre a ansiedade e o fato de ser aprovado ou não, uma vez que a maioria dos candidatos que apresentou nível mínimo de ansiedade no teste foi aprovado. Então, aqueles que se auto-percebiam ansioso ou que de fato apresentaram níveis leves ou moderados de ansiedade, esses foram reprovados. Então, o problema não é ter a ansiedade, o problema é perceber essa ansiedade e essa ansiedade provocar, perturbar a pessoa a ponto dela ser reprovada. Teve um outro estudo também em 2006 com muitos candidatos. Não, isso aqui não é estudo, perdão. Isso aqui é um dado do Detran, da área de comunicação do Detran. Olha aqui, gente, mais de 22 mil candidatos fizeram a prova em 2006. 7 mil foram reprovados, 7.454 foram reprovados, 1.718 não compareceram. Então, eles não têm o motivo da reprovação. Se eles escrevessem o motivo da reprovação, seria interessantíssimo para fazer um estudo com esse tipo de dado. Mas o que a gente sabe é que a maioria das reprovações acontecem por erros triviais, que são considerados uma demonstração de insegurança ou de ansiedade. Aí, o texto vai trazer agora para a gente uma indicação de como ajudar essas pessoas, porque eu disse para vocês, se aparecer uma pessoa no seu consultório que tiver essa ansiedade, que relatar que está precisando tirar uma carteira e não consegue, existe solução para essa ansiedade? É lógico que existe solução. Então, fizeram um estudo com o objetivo de reduzir a ansiedade em universitárias que estavam fazendo exposições orais, apresentação de seminário, apresentação de trabalho. Fizeram um estudo com essas universitárias e olha só o que foi descoberto. 2 técnicas podem ser usadas para contribuir para um bom desempenho: relaxamento muscular e respiração diafragmática. Então, essas 2 técnicas são ensinadas, são citadas aqui no artigo como uma forma de ajudar as pessoas com ansiedade. E a gente pode aplicar isso, consequentemente, no momento de uma prova, no momento de uma avaliação, tanto em nós mesmos, como também ajudar outras pessoas. Por que o relaxamento progressivo ele é eficaz? Porque ele é exatamente contrário ao sintoma da ansiedade, que é fazer o quê? Tensão muscular. Então, a ansiedade faz uma tensão, a gente não tem consciência dessa tensão. Quantas vezes eu me pego, gente, por exemplo, de mãos fechadas? Aí eu penso assim, nossa, por que eu tô com a mão fechada? Deixa eu relaxar. Essa consciência do próprio corpo, ela é importante para a gente conseguir controlar as nossas emoções. Então, quando a gente está tenso, quando a gente está nervoso, a gente não está prestando atenção na tensão. Mas se você ensina para uma pessoa uma técnica de relaxamento, você vai ter que prestar atenção no seu corpo, tentar relaxar, e aí isso pode ser um movimento repetidamente feito, e a pessoa vai aprendendo a relaxar, e quando ela menos perceber, ela já está fazendo esse movimento sem intencionalidade. Então, o relaxamento, a técnica de relaxamento, ela é bastante útil nessas situações de avaliação, e ela pode ser ensinada e aprendida em poucas sessões com um psicólogo, e depois ela pode ser praticada em casa também. Vocês já aprenderam a técnica de relaxamento e respiração diafragmática em alguma disciplina? Não? Provavelmente vocês vão entrar em contato com essas 2 técnicas mais para frente. Acredito que é em psicopatologia.
Mas se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo, algumas ideias de como que isso funciona para vocês, tá? A respiração diafragmática, ela também é fácil de ser ensinada, ela pode ser instruída em uma sessão e o treino pode ser feito em casa e a pessoa vai associando as duas coisas, a técnica de respiração e a técnica de relaxamento e a respiração diafragmática, e a pessoa vai começar a fazer o quê? Perceber esse contraste, quando ela está tensa, quando ela está relaxada. Ter essa consciência do próprio corpo, do estado em que o nosso corpo se encontra, é o início para a gente ter controle sobre as nossas emoções. Lembra que eu já conversei com vocês em outras disciplinas sobre inteligência emocional? Quando a gente consegue identificar a emoção, a gente consegue regular essa emoção. Então, com a ansiedade, ocorre do mesmo jeito. É um processo que a gente tem que conscientizar do estado do nosso corpo para depois ter condições de trabalhar e retirar as emoções negativas. Bom, aqui vai apresentar o estudo de caso, que eu falei para vocês que nós não vamos parar nesse estudo de caso, eu vou saltar para o final, onde tem as principais considerações, os resultados do artigo. Ficou claro até aqui? Acho que dá tempo de eu mostrar pelo menos um pedacinho da história da Cláudia. A Cláudia, eu lembrei daqueles memes do Instagram. Cláudia, me dá meu filho. Tem uma pessoa segurando um cachorrinho, eu lembrei. Cláudia, nome fictício, tinha 40 anos de idade, não tinha filhos, ela é formada em pedagogia, atuava como professora no ensino fundamental. Casou-se durante o processo terapêutico. Realizou 6 avaliações para fazer a CNH e foi reprovada em todas as provas práticas. Então, aqui eles fizeram a apresentação do estudo de caso, com só o nome dela que é fictício, os outros dados da participante do estudo são verdadeiros. Então, eles falaram que a participante assinou, né, um termo de consentimento livre, que ela ia participar de uma pesquisa. Foram realizadas sessões de 50 minutos semanais. A técnica utilizada foi uma técnica comportamental ao longo de 8 meses para manejar essa ansiedade. E foram obtidos, através das verbalizações da cliente, as características principais dos seus sintomas, que elas foram descritas através dos efeitos que ela tinha no próprio corpo. Então, isso a gente já caracterizou lá atrás no nosso texto, que são aquelas sensações de travar, de sudorese, de taquicardia. Em relação ao manejo da ansiedade, foram utilizadas técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, modificação dos eventos comportamentais do tipo de pensar que funcionavam como regras. Para medir o nível do desconforto, eles usaram uma escala, um teste, para perceber qual era a ansiedade dela. Outra estratégia muito utilizada e que tem muita eficácia foi uma orientação sobre habilidades sociais, que também podem funcionar como regra no controle de um tipo de comportamento. Então, eu vou encerrar esse link aqui agora, que está faltando só 30 segundos para acabar, e aí eu volto de novo para poder fazer as considerações finais desse artigo, tá bom? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver o que você estava falando aqui no chat. A Nayara não tem carteira porque ela já tem medo na hora. Ela já tem medo agora, imagina na hora. Ô, Nayara, vamos dar um jeito para você. Deixa eu encerrar aqui. Cadê?